Era uma noite quente de verão em 1950, no pequeno povoado de São João, localizado no interior do estado de São Paulo. A comunidade era conhecida por sua tranquilidade e hospitalidade, onde todos se conheciam e se ajudavam mutuamente. Mas, naquela noite, algo estranho aconteceu. Uma chuva de meteoros caiu sobre o povoado, iluminando o céu com uma luz intensa e fazendo com que os moradores se abrigassem em suas casas. No dia seguinte, os moradores de São João acordaram para encontrar que o povoado estava deserto. Não havia sinal de vida em lugar algum. As casas estavam vazias. As ruas estavam silenciosas e não havia nenhum sinal de luta ou destruição. Era como se os moradores tivessem simplesmente desaparecido. A notícia do desaparecimento do povoado se espalhou rapidamente pela região e logo as autoridades foram chamadas para investigar o caso. A polícia e os bombeiros chegaram ao local e encontraram um cenário surreal. As casas estavam intactas, mas não havia sinal de vida em lugar algum. A investigação começou a seguir várias linhas de inquiry, desde a possibilidade de um ataque alienígena até a hipótese de que os moradores tivessem sido vítimas de um experimento científico secreto. Mas, à medida que a investigação avançava, os detetives começaram a encontrar pistas que sugeriam que o desaparecimento do povoado estava relacionado a uma série de eventos estranhos que haviam ocorrido nos dias anteriores. Um dos primeiros a ser entrevistado foi o prefeito do povoado, Sr. Antônio. Ele relatou que nos dias anteriores ao desaparecimento haviam ocorrido várias ocorrências estranhas no povoado. Alguns moradores haviam relatado ter visto luzes estranhas no céu e outros haviam ouvido sons incomuns durante a noite. Eu mesmo vi uma luz estranha no céu na noite anterior ao desaparecimento, disse o Sr. Antônio. Ela era uma luz branca e intensa que parecia estar se movendo em direção ao povoado. Eu não pensei muito sobre isso na época, mas agora eu me pergunto se isso não foi um sinal de que algo estava errado. Outro morador que foi entrevistado foi a Senhora Maria, que relatou ter ouvido um som estranho durante a noite do desaparecimento. Eu estava dormindo quando ouvi um som como se fosse um tremor de terra, disse ela. Eu me levantei e olhei pela janela, mas não vi nada. Eu pensei que fosse apenas um sonho, mas agora eu me pergunto se isso não foi um sinal de que algo estava acontecendo. À medida que a investigação avançava, os detetives começaram a encontrar mais pistas que sugeriam que o desaparecimento do povoado estava relacionado a uma série de eventos estranhos que haviam ocorrido nos dias anteriores. Eles descobriram que um grupo de cientistas havia estado no povoado nos dias anteriores ao desaparecimento, realizando experimentos com equipamentos estranhos. Eu vi um grupo de homens com equipamentos estranhos no povoado nos dias anteriores ao desaparecimento, disse um dos moradores. Eles estavam usando equipamentos que eu nunca havia visto antes e pareciam estar realizando algum tipo de experimento. A investigação começou a seguir a pista dos cientistas
e logo descobriu que eles estavam trabalhando em um projeto secreto para o governo. O projeto envolvia a criação de uma tecnologia que poderia manipular a matéria e a energia. E os cientistas estavam testando essa tecnologia no povoado. Mas, à medida que a investigação avançava, os detetives começaram a encontrar mais pistas que sugeriam que o desaparecimento do povoado estava relacionado a algo muito mais sinistro. Eles descobriram que os cientistas haviam estado realizando experimentos com seres humanos, usando a tecnologia para manipular a mente e o corpo das pessoas. Eu descobri que os cientistas estavam realizando experimentos com seres humanos, disse um dos detetives. Eles estavam usando a tecnologia para manipular a mente e o corpo das pessoas. Isso é algo que é completamente inaceitável. A investigação começou a seguir a pista dos cientistas e logo descobriu que eles estavam trabalhando em um projeto secreto para o governo. O projeto envolvia a criação de uma tecnologia que poderia manipular a matéria e a energia, e os cientistas estavam testando essa tecnologia no povoado. Mas à medida que a investigação avançava, os detetives começaram a encontrar mais pistas que sugeriam que o desaparecimento do povoado estava relacionado a algo muito mais sinistro. Eles descobriram que os cientistas haviam estado realizando experimentos com seres humanos, usando a tecnologia para manipular a mente e o corpo das pessoas. A investigação continuou por meses, mas os detetives nunca conseguiram encontrar os cientistas ou descobrir o que havia acontecido com o povoado. O caso foi arquivado como um dos mais estranhos e inexplicáveis da história do Brasil. Mas anos depois, um documento secreto foi descoberto, revelando que o governo havia autorizado os experimentos e que os cientistas haviam sido autorizados a usar a tecnologia para manipular a mente e o corpo das pessoas. O documento também revelou que o povoado havia sido escolhido como local de teste para a tecnologia devido à sua localização remota e à falta de acesso a informações. O caso do povoado que desapareceu após a chuva de meteoros continua a ser um dos mais estranhos e inexplicáveis da história do Brasil. E muitos ainda se perguntam o que realmente aconteceu com os moradores de São João.